Beleza? Então já estamos lá, ao vivo. É isso, galera. Aqui, Rodrigo Barbosa, nós estamos iniciando o nosso primeiro RB Footcast. Para você que está nos acompanhando aí no canal, Rodrigo Barbosa, esse é a primeira edição do RB Footcast, que nada mais é do que uma vez na semana eu vou estar aqui no meu canal, claro, o canal do Rodrigo Barbosa, recebendo um convidado para a gente falar sobre o futebol maranhense, para a gente pautar o futebol maranhense, que a minha intenção aqui não é querer aparecer, não é querer trazer, ser melhor do que ninguém. Aqui a intenção, como amante do futebol e como amante também da cobertura esportiva, é pautar o futebol maranhense, abrir mais esse espaço para a gente conversar sobre o futebol maranhense. Então, uma vez na semana, a gente vai estar aqui produzindo e trazendo para você no canal o RB Footcast, e hoje, já na nossa primeira edição. Já a gente vai trazer nosso convidado, também temos o nosso convidado especial. Porém, antes, eu queria dizer para você que nos acompanha, que está ligado aí ao vivo ou que está assistindo depois, que o seu papel também é fundamental no incentivo ao nosso canal, no incentivo, você incentivando a gente, incentiva da forma se inscrevendo no canal, compartilhando o link do podcast. Dessa forma, você incentiva o meu trabalho para a gente trazer mais conteúdo para você que é amante do futebol. E dessa forma, me incentivando, você também incentiva o futebol maranhense para a gente pautar cada vez mais esse futebol que a gente tanto gosta e que a gente tem realmente gosto em falar sobre e pautar. Então é isso. Então, dá esse like para a gente, se inscreve no canal, que a gente vai trabalhar sempre para trazer conteúdo bacana aí para vocês. E como vocês estão vendo aqui, a primeira edição do RB Footcast. Dito isso, vamos iniciar sem mais delongas. Hoje nós estamos recebendo o Carlos Ferro, porém, vou trazer aqui nosso amigo João Ricardo. Sempre na medida do possível, nós vamos tentar trazer um convidado, um amigo da Crônica Esportiva, um jornalista esportivo do futebol maranhense, para também dinamizar um pouco mais o bate-papo aqui no RB Footcast. E nesta primeira edição eu tenho a honra de receber ele, que é da Rádio Mirante, é da TV Mirante, é do site GE Maranhão, que é o portal de notícias sobre esportes mais acessados do estado, e time grande. Então, time grande, jogador grande, a gente traz aqui o João Ricardo. João Ricardo, obrigado aí pela participação, por ter aceito o convite. Rodrigo, eu que agradeço, meu amigo. Abraço para a galera que está acompanhando agora. Show de bola. E pô, é uma honra, né? É o primeiro, né? E se Deus quiser, um projeto grande e de muito sucesso. E a gente está aqui no de estreia, né? O programa de estreia. Eu que agradeço também o convite. Valeu, João Ricardo, valeu mesmo pelo convite. Que quando eu conversei com o João Ricardo, ele prontamente, não, cara, eu vou lá, tal. A gente vai bater esse papo lá com o Carlos Ferro, tal. De imediato aceitou o convite, e aí eu agradeço. Assim como o nosso convidado, hoje, mais do que oficialmente, técnico do Motoclube de São Luís, Carlos Ferro. Eu agradeço a participação e ter aceito o convite. Obrigado aí por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Todos os amigos que estão nos acompanhando, né? Nesse seleta parceria, né? De João Ricardo, né? E o Rodrigo Barbosa, dando pontapé inicial no Footcast, né? E pô, aqui em São Luís do Maranhão, um programa desse já é diferente, né? É um lançamento bem bacana de um garoto, né? De uma jovem promessa aí que tem tudo para dar certo, né? Com esse seu programa. E estamos aqui para falar de futebol, falar dessa minha nova fase agora no Motoclube, e espero contribuir o máximo aí com todos vocês. Beleza. Para iniciar, vamos logo começar, né? Já direto no assunto. E aí, preparado para esse novo desafio, o Motoclube de São Luís? Carlos, eu te pergunto assim, claro, hoje pode ser o maior desafio da sua carreira, mas eu te pergunto, esse momento que você vai viver agora é reflexo das suas ideias de futebol, daquilo que você pensa como futebol, bem estabelecida, bem amadurecido. Então, essa oportunidade que você ganha de um time grande justamente reflete isso, do que você pensa como futebol, está bem estabelecido e bem amadurecido as suas ideias? Rodrigo, você foi bem feliz nessa pergunta, porque rebate muito na maneira como a gente conduz a nossa vida, né? Não é só no sentido profissional, mas é no contexto em geral, né? Os seus princípios, seus valores, né? As suas crenças, e isso rebate agora nesse resultado, né? Como treinador, né? Que eu sou um ex-atleta de futebol,
rebate com essa grande oportunidade no motoclube. Na Série D não é minha primeira oportunidade, né? Tive no Juventude ano passado na Série D, mas em compensação é um grande desafio porque é um dos maiores clubes do Maranhão, né? E do Nordeste. A gente sabe, independente de situação ou outra, de financeiro, aporte financeiro, estrutura, mas a história do moto ninguém se apaga, né? Então a gente sabe do comprometimento e da responsabilidade que é. Estou muito feliz, né? Primeiramente, estou muito grato porque fui atleta do moto, foi o clube que me projetou, né, para a Europa, né, e onde eu tive grandes oportunidades na minha vida, transformou minha vida através de um sonho de ser atleta de futebol. Iniciei no MAC, depois passei no Sampaio na base e me profissionalizei no moto, onde eu e mais 6 companheiros, né, e no caso o Cleito estava presente, a gente foi para a Europa e o Cleito fez a história dele, cada um fez sua história. Então isso é muito importante. Estou feliz, as coisas aconteceram devido aos trabalhos que a gente vem fazendo, que não começou agora, nem há 2 anos atrás, começou em 2002, quando assim que eu encerrei de jogar futebol, procurei formação, não tinha educação física na época, fácil, iniciei a minha primeira graduação foi turismo e começando em projetos sociais, né, na Prefeitura de São Luís. E daí a gente partiu até chegar aqui. Em 2006 foi minha primeira oportunidade profissional no Americano, e nessa época o Americano tinha um projeto interessante que era... 2006, né? 2006, né? Tinha um intercâmbio, 2005, 2006, tinha um intercâmbio com os coreanos, né? E aí foi uma vivência que, como eu morei 5 anos em Israel, né? Joguei lá de 95 a 2000, eu também desenvolvi um conhecimento um pouco da língua hebraica e inglesa, né? E nessa época eu já desenvolvi com os coreanos essa minha comunicação, isso foi legal. E aí facilitou também o trabalho, né? Eles falavam português arrastado, porém ali eu vivenciei uma nova história na minha vida. Ô, Carlos, como é que é? Tu dá umas pintadas de árabe, é? Como é que é? Ine, ali medabé hebreu. Que é isso, macho? que é isso, macho? Eu falo hebraico também. Então, assim, hebraico, né? Hebraico. Depois ele falou. Eu falo hebraico. Ah, tá. Ani medabé hebreu. Ani eu, medabé, falar hebreu, a língua. 5 anos lá em Israel. 5 anos. Né? Então foi 5 temporadas interessantes. Quem me proporcionou isso foi o moto, né? Então a gente tem essa gratidão. Porém, em 2006, continuei minha formação, né? Me graduei em 2006, bacharel em turismo, mas só que eu tinha que levar isso direcionado por futebol ainda mais. Só que em bacharel em turismo você tem cadeiras de esporte, de lazer, porque você tem que desenvolver isso nas cidades. Sim. Entendeu? O turismólogo não é só desenvolver o turismo, é transformar uma cidade, um estado em produto turístico, e onde tem todos os segmentos turístico, cultural, cultural, esportivo, religioso, enfim, tem todo esse segmento que você tem que desenvolver. Então isso é planejamento, é descoberta, é você ler, é você aprender sobre a cultura local. E isso me deu outras habilidades, né? E isso eu transformei para dentro de campo. Depois fui para o Gama, né? Trabalhar no Gama, né? No Sub-20 em Brasília, através de um convite especial, né? De pessoas que me viram trabalhar, né? E foi uma experiência fantástica, onde também convivi com uma outra realidade, né? Outra cultura de outro estado. E lá eu me qualifiquei ainda mais, né? Através de cursos, de simpósios, né? Promovido pelo CREF local e pela CBF e pela Federação Brasiliense de Futebol, e também porque eu sou filiado à AGAP. A AGAP lançou o primeiro curso de treinadores de futebol e eu participei desse primeiro laboratório com grandes profissionais que estavam envolvidos. O Augusto, que hoje foi treinador do Goiás, né? Agora não está, a gente teve a oportunidade de fazer esse curso junto. O Gabriel Magalhães, que trabalhou no Corinthians como analista de desempenho, teve aqui no Sampaio Corrêa também. Hoje ele é instrutor CBF, né? A gente também teve essa oportunidade, enfim, e outros profissionais. E isso foi me dando ainda mais experiência em rotatividade. Abri um projeto lá em Salvador também, onde eu passei por escolinhas, e retornei depois de 2 anos para o Maranhão, onde eu iniciei um trabalho com o Danilo, lá no moto, né? Nós somos, né, conhecidos, 6 atletas também, jogamos juntos, amigos. E daí seguimos, né, com o projeto. Ele teve que ir para o Japão, né, para fechar um intercâmbio, e eu comandei determinado período o comando da base do moto. Depois ele retornou e fomos para a Copa São Paulo. E Copa do Nordeste, Sub-20 também, né, que a gente fez até um bom trabalho. Enfim, nessa rotatividade toda, mas
ganhando experiência também na área de supervisão, na área de coordenação. O projeto IAP, ele iniciou na minha mão também, juntamente com o Pereirinha, né, na época. Foi uma experiência fantástica, porque ele começou social e terminou alto rendimento, né, onde descobrimos grandes talentos na época. E culminou também com acesso, né, na época da segunda para a primeira. Enfim, essas experiências todas foram muito mais estruturadas agora, recente, nesses 2 últimos anos, onde eu fui iniciei no Moto, depois fui para o Santa Quitéria, mas antes passando na base do Sampaio, chegando no São José. Na época do Santa Quitéria, a mesma época que o Juca estava por lá também, administrando, né, nessa época? Nessa época. Ah, sim, eu lembro. Foi que a gente chegou às semifinais, né? Sim. Semifinais da Copa FMF com o Maranhão, né? Que o Maranhão foi campeão, né? Na época. O Juventude foi campeão, né? O Maranhão foi o teu primeiro grande trabalho, assim, de parecer para o Estado, assim mesmo, além a retomada do profissional foi com Santa Quitéria. Santa Quitéria. Qual é o ano mesmo, Carlos? 2019, né? 2019. Sim. Foi no início, foi isso, 2019. Não, final de 2018. Aí depois eu iniciei na base do Sampaio em 2019. Foi mais ou menos isso, sim. Entendeu? E aí a gente foi só... Aí antes da gente começar, a gente estava falando, né, da Copa São Paulo que ele faz, né, João? Tu estava lembrando, né? É até interessante tu trazer esse currículo. Esse histórico, né? Esse histórico importante para a gente entender, até de graduação, em uma área que muita gente não sabia. Eu não sabia que tu tinha graduação também na área do turismo. Eu também não sabia. Isso é importante para a gente entender o teu perfil e começar a entender um pouco também as boas campanhas no São José. Porque ano passado, na eleição da seleção do Campeonato Maranhense, pela Acre, foi escolhido, foi eleito como técnico do campeonato, né? Isso. Melhor técnico. Esse ano não teve ainda a apuração, a eleição está acontecendo, mas ano passado e esse ano foram campanhas bem parecidas, né? Ano passado teve mais tempo, porque começou desde o primeiro jogo, e esse ano já chegou ali quase que na metade da primeira fase. Então, essa tua leitura, essa tua convivência e essa tua participação em inícios de projetos, como tu falou ainda há pouco até do próprio IAP, isso tem a ver também com a forma que tu conseguiu lidar com situações que eu considero extremas no São José, que é chegar, ter pouco recurso, ter pouco tempo e conseguir alcançar o objetivo. O objetivo do São José era evitar o rebaixamento. Nos 2 anos conseguiu evitar o rebaixamento. Só que no ano passado, quase que chega uma decisão, né? Isso. Nos pênaltis perdeu para o Moto ali na semifinal. Então, essa tua vivência, isso te ajudou ou não? Eu estou fazendo a leitura correta, esse tipo de conhecimento que tu tem em vários segmentos, em várias áreas, não só como atleta, mas também como gestor ali nos bastidores, tu conseguiu administrar essa situação que era de crise, não deixa de ser, no São José, nesses 2 anos? Então, João, complementando ainda essa parte de graduação, né, de agregar conhecimento, eu ainda, esse ano finalizo minha licenciatura em Educação Física e fiz minha pós-graduação em futebol, né? Isso aí que me deu ainda maior impacto, que foi ano retrasado, 2019, que a gente fechou a nossa pós-graduação em futebol. E, logicamente, isso foi o diferencial. Por quê? Porque nós temos 2 gestões, né, no futebol de alto rendimento, principalmente no futebol profissional. Uma, a técnica, que é a tua qualificação e entendimento do esporte que tu conduz, e a pessoas, gestão de pessoas. Né? E o futebol de hoje, cada vez mais se fala mais essa questão de gestão, né? Gestão de pessoas, de grupo, né? E você não... vamos dizer assim, qual é o grande modelo de treinador de sucesso? É o que tem mais título? É o que tem... Talvez não seja por isso, mas que legado que ele deixa? Só levar um pouquinho mais o microfone? Beleza, traz um pouquinho mais o microfone para isso. É isso aí? Beleza. Porque a gente vai ajustando com... com certeza. Que legado que você deixou? Foi só troféus? Que legado, você mudou alguma estrutura? Aonde você estava, eu falo na cidade, no estado. Hoje o legado vai muito além do que conquistar títulos, né? Só títulos, entendeu? Muito mais logicamente que diretamente vitória e ser campeão, ou o objetivo maior. A prioridade. Tem a meta. Mas você pode agregar diferente. Mais valores. Sim, claro. Então, isso que pesa hoje na carreira do treinador. Então, se você consegue ter um equilíbrio entre isso, entre a parte técnica, a parte de gestão, que é
a qualificação profissional, o interpessoal e o intrapessoal, né, que é a parte de gestão, a parte de qualificação da sua profissão. O interpessoal são as relações humanas, e o intrapessoal é você avançar nisso, né? É você não só estar na D, é você sonhar em estar na C, é você sonhar em estar na B, é você sonhar em estar na A. Agora, João, isso é muito interessante, como hoje a profissão de treinador tem muito disso, né? Não é muito mais intuitivo como era. Você, claro, vocês tinha um estudo e tal, mas hoje ela vai muito além das 4 linhas, né, João? A qualificação ela é exigência mesmo. A questão da gestão de grupo, né? Você hoje se fala muito disso, na questão de gestão de grupo. E aí eu queria, não sei se eu fui bem claro, João, mas assim, no seu questionamento, se eu deixei claro, mas perpassa por isso. Sim. E também, assim, não adianta eu vir aqui com um discurso maravilhoso, com planejamento, né? Soltando fogos, se dentro de campo o comportamento daquilo que eu falei, ele não conduzir, né? E o resultado não vir. Eu estou ciente aqui, né? Não adianta eu ter toda uma questão de conhecimento se em 3 jogos eu perder no moto e eu estou ciente que tchau e benção e segue tua vida e o projeto segue. Isso aí está ciente, bem claro na minha cabeça. Agora só que a gente tem que conduzir da melhor forma possível isso. Mas esse é o futebol de resultado. Né? Agora, no moto a situação era no São José, que diz respeito a um pouco tempo, e agora chega no moto em uma situação bem parecida, porque o time vai mudar, né? Vai ter uma reformulação, não tem aquela história, aproveitei a base. Não tem base nenhuma, porque é uma nova comissão e provavelmente é um novo time, e tu tem menos de 2 semanas, né, para preparar um moto para a estreia na Série D fora de casa. E contra um time que já vem jogando, porque quem vai enfrentar o Moto é um time que vem de pré-série D. Ou Picos, que foi rebaixado lá no Piauí, ou Tocantinópolis lá do Tocantins. É uma situação que, de novo eu falo, bem parecida com a que tu já enfrentou no São José, né? Porque eu lembro que no ano passado, no Maranhense, tu ficou sabendo nas vésperas, né, que ia comandar o São José, né, naquela situação. E esse ano, bem parecido, né? Poucos dias de preparação para o primeiro jogo, logo ali na metade da primeira fase. Então, isso que tu enfrentou no São José, tu vai enfrentar no Moto, só que é um sarrafo bem maior, né? Porque exatamente. É o Moto Clube de São Luís, a cobrança é bem maior. Como é que tu está administrando isso? Esse talvez seja o grande diferencial agora para ti, né, Carlos? Porque além desse pouco tempo que você vai ter para trabalhar, vai ser a pressão de um time grande, né? Com todo respeito, claro, ao São José, né? Mas a pressão em relação é totalmente diferente, né? Isso está bem claro. Mais uma vez, isso está bem claro na minha cabeça. Hoje eu não sou um líder basicamente um time profissional trabalha com 24 a 30 atletas. Eu não sou líder e não sou gestor de 30 atletas, só de 30 atletas. Eu sou gestor e líder de centenas de milhares de pessoas. Sim, que compõem o quê? A torcida do Moto. Perfeito. Que compõem o quê? O Nordeste. Que compõem o quê? O estado do Maranhão. Por quê? Porque eu estou representando hoje, no Campeonato Brasileiro, o estado do Maranhão. Hoje eu não estou representando só no Campeonato Maranhense a cidade de São José de Ribamar, que tem o seu símbolo maior, o Peixe Pedra, né? que é o time do São José de Ribamar, que são 200 mil pessoas. Eu sempre falava isso para os meninos lá. Gente, independente de situação, nós estamos representando por baixo 200 mil pessoas. São 200 mil aficionados pelo São José. Independente, é isso. A cidade é essa população. O time é só um. A torcida é essa. Então vamos jogar para 200 mil pessoas. E aqui no Moto não vai ser diferente. Independente de condições, deixar bem claro, de tempo. Agora, é aí que entra a nossa habilidade. Qual é a habilidade? A captação de atletas com histórico altamente competitivos, mesmo local, mas são competitivos. Se a gente analisar, saiu aí uma seleção de melhores. Os dois, tanto a revelação como o craque, são os 2 maranhenses, o Negueba e o Márcio Diogo. E com todo respeito, eu respeito muito a seleção que foi escolhida. Na minha opinião, essa semana eu estava até conversando... Mas essa seleção, só um detalhe, essa seleção da federação. Não, sim. Eu tô só assim, eu não estou dizendo se foi errado ou não. Eu estou só, pelo menos, logo de cara, dentro do contexto que eu estou falando, logo de cara eu digo assim, os dois valor, talentos, né? E os 2 valores foram maranhenses. E quem está questionando aqui no caso sou eu mesmo, entendeu? Porque eu acho que até, você tocou nesse assunto, eu acho que até caberia muito mais jogadores, tipo, eu estava conversando com o Di Castro, que é da Timbira, ele me convidou para uma live e tal,
E aí eu encaixaria, ó, tipo, o lateral direito do IAP, alguns valores do IAP, que na minha... O meu voto na lateral direita é Negueba do São José. Sim, o lateral pois é, tinha o Matheus Rubens do IAP, então, ele Matheus é maranhense, né? Ele já passou no moto, pois, Matheus cara, Rubens. o Matheus Rubens batendo na bola, aquele golaço que ele marca contra o Sampaio, se não me falha a memória, golaço. Então eu acho que caberia muito mais maranhenses dentro da seleção do Campeonato Maranhense. E aí vai muito de conta do que tu tá falando, entendeu? Eu acho que valor, a gente tem aqui, talvez, falta muitas vezes até mesmo a valorização de quem tá no estado, tá entendendo? Nesse aspecto. Tipo, eu falo do IAP porque o IAP, para mim, e o Pinheiro, com todo respeito a todas as equipes, foram que apresentaram o futebol um pouco mais agradável dentro do Campeonato Maranhense. E o IAP tinha vários valores do estado, assim como o Motoclube de São Luís, né, que também trouxe várias outras peças que eram da base. Tem 10 da base, né? Pois é. Tem dois titulares durante praticamente todo o campeonato, o Negueba e o Vitor. E o Negueba não começa como titular, ele vai ganhando a titularidade, né? Mas essa titularidade da Negueba já é adiada, né? Ele infelizmente teve aquela cirurgia. Sim, eu estava naquele jogo, foi amistoso com o River, que eu estava do lado dele, ele torce assim, e o Wallace Lemos já ia dar, o técnico, né? Que foi até vice-campeão do Piauí agora, pelo Fluminense, ele nos treinamentos dava a oportunidade para o Negueba, e ele falou comigo depois daquela situação, ele disse, rapaz, João, ele ia ser o meu jogador de destaque, o Wallace Lemos. Mas não foi porque ele acabou se lesionando. Então, eu lembro que quando ele estava saindo da base, ou ainda estava base profissional, saudoso Rui Scarpino também, sempre tinha aquele carinho, o Marcinho era auxiliar do Rui Scarpino, e eles já falavam muito do Negueba. Negueba, só que ele era muito novo ainda, né? 17. Precisava maturar mais ainda. Hoje ele está o quê? Com 22? 22 anos. 22, né? 22, é então acho que ele chegou no momento certo. Ele passou todo esse período do moto, sempre batendo na porta. Quando ele ia ser lançado, teve a cirurgia, segurou a onda, fez a cirurgia, graças a Deus se recuperou. E ele se destacou, né? Ele foi o principal, ele não foi o artilheiro, mas ele foi o principal jogador do moto, na minha opinião, desse campeonato maranhense. Com certeza. Eu concordo. Só concluindo sobre essa confecção do time, numa situação extrema de tempo, né? Início de competição e o sonho de todos de chegar à Série C, aí você tem que pesar vários critérios, e a gente tem que entender critérios, entendeu? Eu sou adepto disso, né? Que a gente tem que começar a implementar critérios de contratação de treinadores e de atletas, né? Passando até por entrevista, e eu vou falar para vocês por quê. Essa relação de atleta, primeiro, o atleta local, se você ir para o brasileiro e tiver uma situação de estar captando jogadores para o brasileiro, ele já está adaptado à realidade local, ele já está adaptado ao clube. Já conhece, né? Já conhece. Já tem, no ambiente ele já conhece minimamente. Mas, infelizmente, tem algumas dificuldades. Quais são as dificuldades? Que esse cenário local também é o cenário vicioso da rotina dele. Sim, entendeu? Verdade, que tem esse isso tem essas dificuldades. O cara mesmo do bairro, é o cara que o colega ali dá R$50, ele vai bater a peladinha dele. Infelizmente está até João Ricardo, que já está há muito mais tempo aí, sabe dos exemplos. A gente tem muito exemplo disso, né, João? Isso é um complicador. De valores que a gente tem, mas que infelizmente a gente acaba perdendo por essa rotina, né, do cara já, né? Aí entra exatamente isso, a filosofia do nosso trabalho, né? Que é a convicção do sim, não. O que é sim, não? É que nós vamos fazer a entrevista também de quem vai vir. Agora, isso eu vou usar como critério. Agora, expor a situação real e vamos lá. Você está falando disso, isso é o quê? Já é uma perspectiva do teu trabalho que, para a captação desse novo, como o João Ricardo já destacou, vai ser uma reformulação que o Moto vai passar. Isso já não é novidade para ninguém, então vai caminhar muito nessa perspectiva de valorizar os jogadores, assim como o Moto já estava fazendo nesse Campeonato Maranhense, né? Mas vai continuar nessa pegada aí os teus jogadores? Só engatar a pergunta aqui, aproveitar. No São José, pelo que eu vi, quando chegou o time já estava lá, montado, né? Sim, tu moldou a forma de jogar, mas as peças eram aquelas. Sim. Agora no Moto, tu tem uma outra situação. Sim. Tu vai contribuir na montagem do time, mesmo com pouco tempo. Isso é um facilitador? Porque tu vai poder indicar algumas peças mesmo com aquela questão financeira restrita e tudo mais, mas tu vai poder indicar algumas peças, montar o time de acordo com o que tu imagina, o modelo de jogo que tu quer e com as peças para chegar a encaixar da melhor forma possível. Facilita? Isso. Primeiro a gente tem que entender que competição nós estamos. O que ela vai nos exigir.
no Maranhense, mesmo não ainda estando trabalhando ou no São José em outra equipe, mas eu vim acompanhando o campeonato maranhense. Eu vi as outras equipes e vi o elenco do Moto. Não, do São José. Sim. São José, a princípio, antes de eu chegar no São José. Só que quando eu vi, eu disse, puxa, se a gente usar das nossas ideias, aí a coisa vai fluir, né? Simplesmente. Quando eu vi o Moto agora, a mesma coisa, a gente tem grandes talentos, só que tu tem que equilibrar nisso, entendeu? Tu tem que trazer os pontuais, tu tem que agregar valor com os locais e tem que transformar nisso num baita trabalho, mas que é de rotinas diárias, de metodologia de treino, que nós vamos ter que implantar, entendeu? Então, assim, não tenho nada contra ninguém de fora, muito pelo contrário. Porém, a gente tem uma grande possibilidade de formar um esqueleto de local com complementos de fora, entendeu? Isso aí casa até com a realidade do clube hoje. Aporte financeiro do clube. Isso já é um desenho, isso já é uma confecção com a realidade do clube. Não adianta. Tem que trazer fulano, tem que trazer ciclano, tem que ter... Eu acho que assim, qual é o alvo mais fácil de tu acertar? É o de 500 metros ou é o de 50 metros? É o de 50 metros. Só que basta você também saber como vai alcançar esse alvo e de que maneira, qual é o teu armamento para isso. Que critério tu vai usar. Então, infelizmente, eu citei até hoje, vou repetir, não é projeto social. Você não está ali para agradar ninguém, ou nem tampouco para, porque o menino está envolvido na droga. Não, meu amigo, aqui é uma empresa que vai ter que ter produção e o resultado desse produto maior vai para a mão do torcedor, entendeu? Que vai mexer nos seus sentimentos, que vai mexer na sua autoestima, entendeu? E que vai mexer no seu brilho, né, de representatividade que esse clube tem no nosso estado. Então, é essa a linha da produção, do comprometimento e principalmente do profissionalismo. Essa é a linha. Esse trabalho já começou, Carlos? Claro que olhar, você já olhou, já tem nomes na cabeça, mas esse trabalho que você falou, eu vou ter que entrevistar, vou ter que conversar com o jogador, se ele vai aceitar realmente o projeto, se ele vai se entregar. Esse trabalho já começou? Ele já começou, mas ele vai se intensificar a partir de quinta-feira. Sim, que você assume ele começou com as ideias, sim, mas a implantação é a partir de quinta-feira. Prática mesmo, né? Na prática. Tanto na parte, como eu te falei, de relacionamento, né, de filosofia e de indução disso, como é que a gente vai chegar a esse objetivo, como na parte principal, que é a parte de treinamento, de comportamento. Induzir o atleta a determinado comportamento para ele dar a resposta. Para o torcedor que ou está acompanhando agora ou daqui a pouco vai ver, depois que terminar aqui o ao vivo, para o torcedor do Moto entender. Essa garotada que está no Moto, né? O Marcinho começou a fazer essa transição. O Júnior Amorim, no último jogo, por exemplo, né? Ele já colocou vários ali, até terminaram o jogo. O Camarão, o Ronald Melo, sim, o Negueba, enfim. Eles deram realmente a oportunidade para essa garotada. E o torcedor viu que a equipe precisava melhorar. No entanto, acho que isso... achei interessante. No entanto, viu que a garotada que veio da base rende e pode render ainda mais. Sim. Aí a pergunta para ti é justamente essa. Tu já conhece essa garotada não só de assistir no Campeonato Maranhense, né? Porque falou ainda há pouco de participação na categoria de base do Moto, inclusive indo para a Copa São Paulo. Desses todos que estão hoje envolvidos no profissional, dos 10, se eu não me engano são 10 ou 11, porque o teu goleiro que chegou agora, o Gabriel, todos eles passaram pelas tuas mãos, eles foram trabalhados por ti, ou tem um ou outro que tu vai chegar e vai te apresentar nessa quinta-feira? João, oportunando novamente a tua pergunta, porque eu tive no Bacabal na segunda divisão. Né? Sim, teve alguns empréstimos, né? Teve mais ou menos, foram 10 jogadores emprestados. Da base do Moto, né? Que participou do Campeonato Sub-20 brasileiro, sim, né, que fizeram uma boa campanha até, né, pegaram um Vasco totalmente, né, ali já é uma situação bem difícil, né, porque é um time que tem uma estrutura e investimento alto, mas bem ali já foi um laboratório, entendeu? Perfeito. E foi também, o que é que isso refletiu maior ainda, que eu penso, a gente tem que pensar fora da caixa, né, com mais amplitude, é que os que ficaram no Moto, rapaz, a gente também pode estar também nessa situação aí. E aí, onde foi que apareceu a oportunidade? Com o próprio, né, Marcinho, quando ele convocou os atletas, né, para a pré-classificatória da Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil. Como deu certo aqui
Porque queira ou que não, a gente subiu o Bacabal e os meninos foram muito bem, né? Comprometidos, profissionais, não me deram trabalho nenhum, honraram com o compromisso que foram chamados. Negueba lá já fez gol demais também, não, né? Negueba já foi meu, né? Ele estava em Rosário, né? Rosário Morros, né? Que, se eu não me engano, Morros, ele é de dele. Morros. Professor, eu tô aqui, Negueba, eu digo, rapaz, faz o teste aí Covid e vem que eu tô te esperando. Porque lá também eu não tinha nem tempo, eu tinha uma semana para estrear contra o IAP. No Bacabal ele era titular contigo, né? Não, lá ele foi titular, porque era um jogador que a gente já tinha conhecimento e a gente, dentro da nossa, aí é o que o João falou, né? Dentro das nossas ideias, do nosso modelo de jogo, ele se encaixa perfeitamente. Né? É um jogador ousado, atrevido, leve, né? Sabe se comportar ali no último setor do campo, tanto por dentro como por fora, nas extremas. Então, é um jogador que é o do futebol brasileiro. Eu costumo dizer que nós estamos no Maranhão. O que o Maranhão tem? Bumba Meu Boi, reggae, cacuriá de Dona Teté, né? Vamos lá, outras tantas tradições culturais, né? E isso mexe com o comportamento do ser humano. Aonde é que eu quero chegar? São ousados, é alegre, o maranhense é alegre, é ginga, tem muita ginga. Então a gente tem que observar isso. E nós não podemos jogar travado, nós não podemos jogar só reativo. Por quê? Porque dentro do sangue nosso, daqui dessa miscigenação, corre isso, cara. Agora, Carlos, só saindo um pouquinho do moto, mas a gente vai já voltar a falar do moto. É que tu tocou num ponto interessante, que tu falou, aquilo que eu penso de futebol, aquilo. Aí eu queria perguntar do profissional, quais são, o que é que você pensa, quais são as tuas referências de treinador, modo de jogo, não, esse treinador é aquilo que eu penso de futebol, claro que com as minhas particularidades, mas quais são as tuas referências como profissional? Cara, essa pergunta é interessante, eu vi outro dia uma pergunta dessa também para grandes treinadores, né? Sim. Mas assim, o que eu contextualizo? O Guardiola é um gênio, cara. O Guardiola é um gênio. O cara é um gênio. Não sei porquê, mas não me surpreende muito. Mas só que assim, eu não sou guardiolês. Sim, pô, total. Tá entendendo? Eu não sou guardiolês. Eu admiro um cara pela inteligência, só que a realidade é totalmente diferente. Entendeu? Mas o que eu admiro, de onde eu venho tirar as referências? Eu tive estudando Tele Santana, eu tive estudando das décadas de 80 para cá, treinadores e comportamento de futebol. Eu estudo muito. Minha mulher disse, rapaz, tu tá para ficar doido aí. Eu disse, não, cara, eu não tenho condição de estar investindo direto em cursos. Tá faltando o chancelar da CBF, a gente está se organizando para isso. Mas eu tenho que buscar. Hoje a internet te dá coisas boas e ruins. Tu te concentra, tu foca, faz a tua leitura dentro da tua realidade e segue teu trabalho. Então, as minhas referências são trabalhos pontuais por décadas. E de uma forma, claro que aqui a gente não vai especificar muito, mas de uma forma bem geral, o que é que você pensa assim de esquema tático? Eu gosto de jogar assim, eu gosto de jogar com 2 atacantes, com 3, a gente, quando não tem a bola, mas atacando a bola para tentar recuperar, como é que é? Bem superficialmente, só para a gente ter uma ideia geral, como é que você pensa? Eu vou ser bem objetivo. Time de fibra e de garra. Como é que eu posso ser reativo, cara? Sim. Time de fibra e de garra. Meu time vai ser ousado, entendeu? Pressão, cobertura e balanço. Eu vou induzir isso. Vai ser fácil? Não, treinamento. Modelo de jogo é o bolo pronto. Metodologia de treino. Treino é a receita do bolo. Ideias é o início. O futebol começa pela cabeça, né? É pensado pela cabeça, inicia pelo coração e termina no pé, cara. Assim que é. Então é isso que a gente tem como, no geral, nesse contexto. Então é isso que a gente quer entregar no moto. Ser reativo é uma situação bem defensiva, pontual num jogo ali, né? Exato. Tipo, não ser o padrão, não ser o modelo. Até porque numa Série D, nessa primeira fase, eu acompanho já por conta da participação do moto nesses últimos anos, em muitos jogos a gente vê equipes adversárias bem abaixo do que o moto enfrentou no Campeonato Maranhense. Sim, então, se jogar de forma reativa contra times que também não vão propor, aí é aquela história, nem eu nem tu, né? Sim. Então isso é um problema e o moto sempre chega com aquele perfil de primeira fase é para montar o time e o foco é o mata-mata. Então a cobrança é sempre essa, né, Ferro? O torcedor ele já sabe, a primeira fase o moto passa.
Com respeito, o torcedor não está ligando para essa história, com todo respeito ao adversário. Não existe isso. O torcedor sabe e a gente cobra mesmo. Primeira fase o Moto tem que passar, e às vezes a gente cobra até que tem que passar com rodadas de antecedência, porque é o Moto, cara. Sim. O Moto fez isso, inclusive em 2016, de 2014, quando não conseguiu subir, que caiu para Tombense, e foi a primeira fase mais difícil do Moto, que tinha River, Remo, né, tudo cara, ali no mesmo grupo. Aquela campanha era típica de quem ia subir, né, cara? Exato. Eram só times grandes de torcida e campeões naquele ano, campeões estaduais. E o Moto passou com antecedência. Então, a primeira fase é isso. Então, aproveitando a pergunta do Rodrigo, essa primeira fase, ela serve para tu implantar o estilo de jogo, moldar o time e o time já chegar no mata-mata, porque eu já falei isso aí em várias oportunidades, pessoalmente e principalmente publicamente, na rádio, no portal, para a diretoria do Moto, principalmente porque eles são responsáveis por isso. Chegar no mata-mata contratando reforço. Eu vejo que isso é uma falha, porque no último brasileiro foram 6 ou 7 contratados para o último jogo. Pô, chega no último jogo do mata-mata para você contratar 7 para fazer a estreia, ali eu imagino que no mata-mata o time já tem que estar pronto. Já tem que estar com aquela equipe, essa aqui é a equipe que vai tentar o acesso. Né? Então, o que tu imagina? A primeira fase é isso, e tu entende como uma falha chegar no mata-mata ainda precisando de metade do time ser contratado. É aquele cara, a gente não vai conseguir contratar um Neymar da vida. Né? Então, contrata o time agora, monta agora, para chegar no mata-mata com o time já pronto. Vejo dessa forma, Fel. Eu costumo dizer que o craque é o grupo, né? O craque é o grupo. Aí, lógico, tem um ou outro talento individual que a gente pode destacar, que é normal, que vai aparecer pelo trabalho do grupo, do elenco. E assim, dentro dessa chave, né? Dessa chave que nós estamos, que é no grupo 2, isso. O time com mais tradição no futebol é o Moto. Então, quando você vai enfrentar, se você enfrentar o Picos ou o Tocantinópolis, que vão se enfrentar daqui a pouco, que a gente vai estar acompanhando, se você for enfrentar o 4 de julho, o próprio Guarani de Sobral, cara, os caras vão respeitar, cara. Certeza. Teoricamente, né? Isso aqui na teoria, vão respeitar. Mas se você jogar só reativo, se acovardar, eles vão atrapalhar. O respeito tem que ir para dentro de campo também. Então, assim, a nossa ideia é jogar de acordo com o que é o clube. De acordo com a camisa, né? De acordo com a camisa. E isso, lógico, com toda a prudência, momentos, né? Sem a bola é um comportamento, com a bola é outro, tá entendendo? Nas transições a gente tem que... Lógico, com equilíbrio. Isso aqui a gente não vai ser, desculpa a palavra, porra louca. Porém, nós temos que ter isso na cabeça que você citou, que o Moto Clube é um time de tradição, é um time a ser batido. Entendeu? Então, todos os nossos adversários e os nossos confrontos vão ser muito difíceis, porque eles sabem da história do motoclube. E a gente vai, né, implantar isso dentro do clube, né, junto aos jogadores, com o perfil que nós temos, porque passa também pelo perfil que nós temos, pelas características do jogador. Eu também não vou ser ousado, agressivo, avançado, se eu não tenho jogadores com essa característica. Eu não posso, infelizmente. Porém, nós vamos atacar defendendo, atacar se defendendo e defender atacando. Essa é a nossa filosofia, entendeu? Agora, a gente falou dos jovens valores, dos valores do Estado que vão compor, já compõem o elenco do Moto, e tu colocaste bem que vai continuar nessa perspectiva, mas o Moto também está pensando em ir no mercado fora. Como é que tu já está vendo esse mercado aí? Porque, além de tudo, a gente tem que valorizar o futebol maranhense. A gente viu jovens valores nesse futebol, mas acho que também para uma Série D você também precisa de experiência, jogadores que já jogaram a Série D, que conhecem a Série D. Então, como é que você tem pensado isso também para reforçar o Moto? Eu fui bem claro quando eu fui contratado e falei para a diretoria. A visão, né, a intenção da diretoria é valorizar a prata da casa. Concordo plenamente. Eu sou da base, eu sou oriundo de escolinha de futebol. É isso que a gente quer. Porém, a gente também tem que fazer, né, botar os pés no chão e ver a leitura da competição. É um campeonato brasileiro. O 4 de julho, vamos lá, tem 3 milhões hoje. É o time que tem mais recursos na nossa chave. Se eles vão investir ou não, eu não sei, mas dinheiro eles têm. Porque já passaram da terceira fase da Copa do Brasil. Aí vamos lá.
eu não sei, nós vamos estar estudando nosso adversário, mas vai ser necessário sim equilibrar. Nós temos que ter equilíbrio entre maturação, né, uma coisa que eu exijo muito, né, que é o comprometimento tático, né, isso é uma coisa que a gente tem que exigir, saber sua posição, sua função, entendeu? E isso é importante. E aí tem aquele que sai na frente, porque tem seu histórico competitivo. Pô, o cara que, de repente eu pego um jogador lá no Juventude, né? Eu ia tendo uns probleminhas, só para me contextualizar isso. Sim. Ia tendo uns probleminhas, não, porque esse aqui ganha mais, esse aqui ganha menos, esse aqui ganha menino, não sei o que. Eu digo, é menino. E Márcio Diogo estava comigo. Tu jogou que divisão? Professor, eu joguei na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. E menino, tu jogou aonde? Não, eu joguei. Não. Se ele ganha o que ele está ganhando, não é o que ele está ganhando, o que ele está fazendo agora, é o que ele fez antes. É o que ele fez antes. E Márcio Diogo é o que fez também esse ano, viu? Que ele continuou. É o que ele fez antes. Então, assim, a gente tem que deixar isso bem claro na cabeça também dos jogadores, para a gente não vai desmotivar jogadores. A gente tem que entender a maturação do jogador. De repente, tem um experiente que te rendeu até, digamos, na 7ª rodada e não evoluiu da 7ª até chegar à 14ª, porque são 14 jogos na primeira fase ida e volta. E aí? E esse garoto que estava aqui treinando, acompanhando as ideias, com a rotina de treinamento, evoluiu, ele fecha até no mata-mata e até na Série C. Conseguiu colocar. É assim que funciona. Não adianta ter conflitos se a gente tem todo esse caminho para andar. E a maturação é importante dentro desse aspecto que eu estou falando. Não é resultado imediato, vai resolver. Não, calma, não vamos queimar cartucho. Entendeu? As preparações aqui na base, infelizmente, são muito diferentes do que a do Sul-Sudeste. Muito diferente. O investimento é pesado, a carga é realmente uma base, é um departamento amador com uma conotação extremamente profissional. Nós ainda somos amadores, tem que respeitar isso. Uhum. Então o cara vai maturar, é como a gente está falando, Negueba está maturando com 22, 23. Enquanto lá no Sul, o cara já está trazendo um aporte de milhões de euros com 16 anos para dentro do clube. E aqui, vamos lá, com quantos anos foi vendido o Cleber Pereira? Mais 23, 25, 24. Né? Por aí, 23. Mais 23, ou menos. Então, assim, temos que entender isso. O garoto. E ele saiu, nem passou na base também. Né? Nem passou na base. Agora vamos lá, vamos trazer para o menino que está lá no Palmeiras, né? Que teve no Palmeiras, Saci, né? Que agora está em outro clube lá. No Botafogo. Mas ali porque. Carioca? Botafogo Carioca? Botafogo Ribeirão Preto, tem emprestado pelo Palmeiras. Isso. Mas ali porque jogou muito bem, fez uma boa competição, estava lá, os observadores olharam. Entendeu? Isso aí essa que é a importância da Copa São Paulo, de você mostrar seu trabalho, porque é difícil o captador do Palmeiras ou vir aqui assim para dizer que o menino desse com a idade de 19 anos vai entrar no elenco de 19 anos do Palmeiras. Difícil, isso é muito difícil. Esse é meu, entendeu? É isso que eu quero balançar, não falando que a gente vai usar só a base, nem falando que a gente vai usar só os experientes. A gente vai tentar equilibrar dentro daquilo que a gente vê das nossas ideias. Agora, Ferro, tu tocou no assunto, é até interessante, porque dessa tua trajetória aqui no futebol profissional, São José, Bacabal e o Juventude. O Juventude, a tua experiência na Série D foi pelo Juventude. E até hoje eu não entendi o que foi que não deu certo ali, porque quando tu saiu, o time estava, não sei se era ali, segundo lugar, né? Brigando pela liderança, né? Eu saí na 8ª rodada, já está girando, né, para a segunda fase. E sim, o segundo turno. Segundo turno. E deixei com a vitória lá em Baré. Eu saí lá em Baré, não, lá em Roraima contra o Baré, né? E aqui na minha chegada a gente foi dispensado. Cara, existe coisas que a gente controla, existe coisas que nós não controlamos. O que eu controlo? Parte de campo, gestão técnica é comigo. Agora, a gestão do futebol aí já não é comigo. Então foi uma coisa de gestão, eu respeitei. Mas o resultado eu entreguei. Agora, se na visão deles, naquele momento, era para mim sair, paciência. Eu sinto muito. Por quê? Porque ali a gente conseguiu ganhar a liga, né? A equipe era incrível. Eu ficava olhando e disse, rapaz, como é que pode? A gente viajava, tinha dificuldade. Nós chegamos aqui uma vez 5 horas da manhã para jogar 9 horas da noite.
Nossa. O time correu, se tivesse, eu acho que 200 minutos, jogava 200 minutos, e todo mundo rindo, alegre, ousado. Então o ambiente estava muito bom, os jogadores estavam muito conectados, a comissão técnica, os jogadores. Mas infelizmente a gente teve que... houve uma mudança e a gente aceitou, acatou. Foi uma decisão da diretoria para fazer aquela mudança? Foi uma decisão da diretoria, né? E aí eu também não ia... Eu tentei ainda, né, contornar, mas infelizmente não... Então tu sai do Juventude meio, digamos, contrariado. Não queria sair e a decisão foi... Não, eu não queria sair, foi na realidade. Lateral não queria mesmo. sair, mas foi uma decisão... Eu respeitei e agradeço o meu time demais, né? O próprio gerente, né, o Miguel, o gerente de futebol, o Sevando, que estava lá. Mas eles acharam que houve alguma coisa que não estava no entendimento deles e aí eu acabei... saindo. Foi interferência deles para tentar montar time, alguma coisa desse sentido? Foi algo, assim, o que eu posso te dizer? Algumas situações em questões profissionais, né? Eu acho que visão profissional. E eu acho que se a gente tinha alguma condução que estava errada, tinha que ter chamado, o caminho é esse, é por aqui. Mas eu acredito que eu fui contratado no Gama, eu nunca me esqueço dessa experiência. Quando eu cheguei lá em Brasília, o diretor, né, o investidor me buscou no aeroporto, a gente já foi jantar juntamente com o diretor de futebol. Quando eu cheguei lá, o diretor de futebol veio e disse na minha cara: eu não lhe conheço, não sei do seu trabalho, você não era para ser meu treinador, não sei se vai dar certo, mas eu estou aqui para lhe servir. Eu disse: olha, dê tempo, que é o que eu peço agora para a torcida do Moto, né? Dê tempo ao tempo, deixa eu trabalhar. Sim. Deixa eu trabalhar. Só que ali me alertou, cara. Ali eu potencializei, eu digo, não, cara, aqui eu tenho que... Eu vou ter que mostrar serviço. Tem que ser, se eu vim de uma forma, agora eu tenho que potencializar esse, né? E aí a gente chegou a vice-campeão Candango. Lá também só ia... Qual foi o ano, foi? 2013. E só ia lá também só vai um para a Copa São Paulo. A gente não foi, né? Aí não tinha, né, antes o vice ia para a Copa BH, acabou que... deixei 3 jogadores no profissional. Foi muito bem. E ele foi meu amigo, virou um amigo meu. Então, assim, o que eu quero falar? Se a pessoa ou alguém, né, não vai muito contra as ideias, que fale logo. Sim. E a gente tenta resolver, mas não, sou teu amigo. E aí acaba que depois, né, é complicado. Agora, só isso, mas eu agradeço, tenho gratidão demais, torço muito pelo projeto do Juventude, que eu acho que é um projeto de empregabilidade, sim, acima de tudo, né, para o mercado do... E é adversário do Moto agora esse ano, né? E é adversário do Moto, tá lá o Massinho, que conhece bem o Moto, né? E aí a gente vai se confrontar. Essa galera que tá lá ainda, tem muita gente que estava naquele tempo que tu estava comandando, né? Betão, né? Tem Betão, tem o Doda, né? Tem o Cleito, que ainda tá lá, o Dedé, né? O Bruno, goleiro, ainda tem um... Bruno estava naquele tempo ainda? Bruno goleiro também estava. Vivico que saiu, né? Chico Bala, Iltinho, Márcio Diogo saiu. O outro volante, que eu esqueci, é muito bom jogador. Esqueci agora. Alemão não? Não. Alemão saiu agora, né? Tá em Minas. Uhum. Oh, meu Deus, esqueci. O volante barbudinho também, esqueci o nome dele. Eu não vou lembrar. E agora tá tudo resolvido mesmo com o Juventude, ou quando o Moto enfrentar o Juventude, rapaz, eu vou ter que ir pra cima desse cara aí? Não, nós temos que ir pra cima dos 7 adversários nossos. Sim. Não tem negócio de mimimi, não sei o que não. Por quê? Porque é muito tempo que o Moto tá aí fora do cenário, um cenário a mais, né? Eu acho que aqui é um... O Moto tá abaixo do piso dele, né? O piso é a Série C, né? Exato. O Moto é um gigante adormecido e a gente tem que colocar ele no devido lugar. E, lógico, independente de qualquer situação, ou financeira, ou estrutural, a gente tem que ver que isso aqui é o Maranhão, né? Assim como tem o Guaraná Jesus, tem o Sampaio Corrêa, tem o Moto, tem o Maranhão, são representatividades do Estado. Agora, Carlos Rafael, pelo menos a gente falou dos valores do futebol, jogador, e hoje tu é um valor treinador, e a gente pega muito nesse aspecto que você, Marlon Coutrin, talvez o Marcinho já teve a oportunidade, está tendo a oportunidade dele, já teve, mas a gente cobra muito também que valores, treinadores do nosso futebol despontem mais. E a gente vê, com todo respeito, eu quero dizer aqui com todo respeito, mas a gente vê um preconceito nosso mesmo, assim, do torcedor maranhense
e não é só com o treinador, é com o jogador, pô, esse cara aqui e tal, acostumado a jogar em bairro, não sei o que e tal, tem um pouco do aspecto também do preconceito. E aí eu te pergunto, eu pelo menos, eu vejo assim que o Marlon também já poderia ter tido uma oportunidade essa que você está tendo hoje, né? O Marcinho já teve, talvez ele que desponte para a gente, para os próprios gerentes, a galera que gerencia o futebol, o Marcinho veio aqui e tal, conquistou um acesso e tal, digamos que abriu um pouco mais a porta, vamos dizer assim. E aí eu penso assim que a tua oportunidade, antes de ti, já poderiam ter vindo outros. De treinadores maranhenses que poderiam ter essa oportunidade de comandar um time grande. Então, como é que tu vê esse cenário teu de profissional, de treinador, para o cenário mesmo local? Isso é muito importante porque tem um contexto amador e tem um contexto profissional. Você tem que estar ciente muito da onde você está se envolvendo, com quem, por que tu entrou nisso aqui? O que tu quer realmente nisso aqui? Tu quer uma aventura ou tu quer realmente te profissionalizar, ter um futuro bom, alguma coisa assim? E nessas horas, meu amigo, além de Deus, a gente tem que se apegar com profissionais que podem nos levar, nos conduzir para isso. Eu estou contratando uma empresa de assessoria, eu já contratei um coach, então esses caras vão ter que me dar ferramenta para me evoluir cada vez mais, porque eu trabalho com seres humanos, mas eu não quero só proporcionar, eu também quero ter. Ou seja, entendeu? Tu está investindo em ti. Eu tenho que investir. Esse é o momento de investimento. Aí, bem aqui, ó, tem você ser humilde, não é você ser bobo. Você ser humilde é reconhecer o seu limite. Tem coisas que você tem que pedir, né, apoio de pessoas que são profissionais da área também, que já tiveram experiências também, e eu acesso toda essa galera. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque nós somos seres humanos, somos limitados. Entendeu? Agora, muitas das vezes, a gente tem que entender a importância que nós temos. E muitas das vezes você não faz a leitura da importância que você tem. Hoje, eu me sinto um cara importante, a minha rotina vai ter que mudar. Eu já disse para a minha família, desculpa, mas eu quero chegar até esse objetivo. Então, vai ser um objetivo que vai te exigir muito. E isso é em todos os treinadores a nível mundial, né? Deixa a tua família aqui, vai seguir, tem que funcionar dessa forma, e outras situações também comportamentais que eu tenho que ter uma conduta, né, que condiz com representante de jogadores e centenas e milhares de torcedores e pessoas. Então você tem que estar atento para isso. Agora você tem que ter um preparo para isso. E muitas das vezes a gente fica no meio do caminho porque a gente quer até então ser sempre dono e sozinho daquela, e acaba falhando. Então acho que essa questão do suporte, de investir um pouco mais. Você acha que é mais ou menos essa que é a perspectiva que o treinador maranhense hoje tem que pensar? É isso, mais ou menos? Só para você ter uma ideia, em 2019 eu estava com o André. Essa foi uma das entrevistas que eu dei de emprego mais longa da minha vida, para chegar até aqui no Moto. Estou confidenciando isso para vocês. Eu estava no Confute Nordeste, era uma conferência do futebol de Nordeste, só falava em gestão, mas como falava de Nordeste, futebol e gestão, eu queria ver, cara, eu vou ver o que vai acontecer lá, mas eu vi todos os temas que iam ser abordados, as pessoas que iam participar, tinha um Red Bull, tinha um Atlético Paranaense, e Thiago Nunes bombando lá no Atlético Paranaense. Aí eu disse, cara, eu vou lá. Fiz um esforço financeiro, fui lá. Coincidiu, estava o seu Robson Paes, que é presidente do Maranhão, estava o André e tinha outros colegas nossos aqui do Maranhão. O André é supervisor do Moto, né? É, o André é supervisor do Moto. E lá eu não tinha muita proximidade com o André e tal. E aí a gente acabou, né? Depois ficamos juntos, almoçar, jantar, tal, começamos a bate-papo. Ele, pô, cara, e eu tinha vindo do trabalho no Santa Quitéria, né? Ele já estava no Moto, então, o André? Não, ele já estava no Moto. Sim. E eu tinha um trabalho no Santa Quitéria. Ele, pô, Ferro, gostei do teu trabalho, cara, interessante. Eu digo, pô, caramba, eu tenho que maturar muito, velho. Ali não é fácil, a gente tem que estar seguro. Entendeu? Então foi assim, foi coisas que foram acontecendo. Só que daquele evento até aqui, a gente sempre ficou em contato. Meu irmão, ele me monitorando, teu trabalho é excelente. Aí qual foi o lance maior? Que aí eu quero que os amigos também entendam. Eu tive 5 partidas contra, fora a parte da entrevista de emprego teórica, né, o normal, no bate-papo, teve a prática. Foram 5 jogos contra o Moto. 5.
de ano passado para cá. Só um detalhe, qual foi o ano dessa tua primeira conversa com o André? 2019. Certo, então. 2019. Então foram 5 jogos contra o Moto. 3 empates, 2 vitórias. Pelo São José? Os 5? 2 pelo São José, 3 pelo São José, 1 pelo Juventude e uma pelo Juventude, 4 pelo São José E uma pelo Juventude. Entendeu? Que foi aquela primeira do 0-0 quando o Leandro Ramos estava, que foi ali, que ele até saiu depois. Aí veio as 2 partidas das finais, das semifinais, que foi empate, a gente perdeu nos pênaltis. No lance uma foi 0-0, a outra 2-2. No Juventude foi uma vitória de 4-1. Foi aquela vitória lá, né? Vitória, que bem ali, meu nome estava meio complicado ali, se eu não ganhasse, talvez eu tinha saído do Juventude. E a vitória agora no São José contra o Moto. Entendeu? Então, é a última. Então foi isso. A primeira, as 2 das semifinais, uma com o Leandro, uma no Juventude, uma no São José. Então de 2019 para cá tu não perdeu uma? Não perdi uma com o Moto. Então assim, lá estava quem? Sempre acompanhando o André e o presidente. E essa então eles observaram, assim, foi analisado como a minha equipe se comportava, né? Sim. E isso gerou interesse, então isso aí foi fomentando na cabeça deles e aí a coisa foi agregando, né? E essa era uma pergunta que eu ia fazer, que a gente ouviu muito que o teu, digamos, namoro, né, que a galera gosta de usar namoro, né, do Carlos Ferro com Moto já vinha de um tempo, então já é desde 2019, né, que já conversou ali, já começou, opa, Carlos Ferro, já começou a olhar com outros olhos o teu trabalho no Moto Clube de São Luís, né? Teve uma sondagem para auxiliar, no caso era até para auxiliar, 2019 mesmo, para auxiliar Leandro Campos. Só que na época a proposta, assim, eu ia largar tudo para me entregar para o Moto. A proposta não foi muito boa, não era a que eu esperava. E de fato eu sou treinador. Ia incomodar e talvez por exemplo, Leandro é de fora, né? Não tinha afinidade comigo, enfim, algumas coisas que pesou na hora, né? E aí eu dei para trás e aí surgiu o São José. Agora, E aí surgiu o São José. Só pra gente, tanto o Carlos Ferro quanto o João Ricardo tem compromisso daqui a pouco, né? João Ricardo vai apresentar daqui a pouco, 5 horas, né? 5 horas. Panorama, né? Isso. Panorama. Eu vou acompanhar e o Carlos Ferro já vai continuar trabalhando, vai acompanhar o Tocantinópolis. Então, só pra gente com o André, né? Pra gente caminhando pro final, João Ricardo, mais alguma observação aí? Essa parte da comissão técnica, né, que está sendo montada, destacar principalmente aí o Pires, os outros profissionais a gente também já conhece, mas o Pires, porque uma coisa que eu sempre defendi, sempre falei, é que o clube, ainda mais esses clubes grandes, Moto, aqui em São Luís, tem que ter não só jogador, mas membros na comissão técnica com raiz na cidade e no time, porque em um momento de decisão, um momento que precisa ter aquele grito no vestiário, quem puxa a liderança costuma ser quem tem raiz. Hoje a gente tem um Diego Renan, né, o Dieguinho, mas eu não sei se ele tem esse perfil ali, mas ele é uma figura importante. Pelos anos que ele jogou, o que ele já conquistou, títulos estaduais, acesso. Tem outros jogadores também, mas hoje o Moto passa por esse processo de reformulação. Tem muita garotada. E tu chega também com um vínculo antigo com o Moto, mas o Pires é interessante porque ele também foi jogador, foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, mas ele foi jogador do Moto, né? E volta agora como auxiliar, teu auxiliar, ele já compôs a comissão em outros times, em outros clubes. Então eu queria que tu destacasse essa importância não só técnica, mas também psicológica, né? Essa áurea que gira em torno de ex-atletas que voltam ao clube, né? O Pires, ele foi um garoto na época, né, que foi captado em São José de Ribamar. Ele é de São José de Ribamar. E chegou muito jovem no Moto. Eu me lembro, na época, a gente estava no Moto. Ele chegou a atuar no São José, não chegou? Ou não? Jogar? Não, ele jogou. Jogava, né? Sim. No São José, no IAP, no Sampaio também. É o mesmo Pires que é volante? Isso. Na época, na nossa época, chamava ele de Touro, né? Que ele era muito enérgico. Tô lembrando, já sei quem é o Pires. Enfim, ele chegou, né? Foi captado, né, pelo Moto e ficou, na realidade, ele foi adotado pelo Moto. Ele ficou praticamente 4 anos no Moto, foi basicamente isso, né? Até estava perguntando isso ontem a ele, né? E assim, a identidade que ele tem é muito grande. Ele também tem muito. Ontem ele se emocionou quando a gente chegou no Moto. Quando ele voltou ao CT. Que massa, voltou né, ao CT, que massa. entendeu? Registrou e se emocionou. Por quê? Porque ele tem também essa gratidão. Então, assim, eu passei 1 ano, ele passou 4.
vivenciou todos os bastidores. Na época o diretor era Duquinha, né? O diretor era Duquinha, praticamente adotou ele, diretor do Moto, e dali ele partiu para o cenário nacional. Ele tem um peso muito grande, com o torcedor, com os conselheiros, com diretores, com os amantes do Moto e os amantes do futebol, militantes. Mas a importância dele ainda potencializou, por quê? Porque chegou a trabalhar também com grandes treinadores do cenário, né, nacional. Um campeão brasileiro, né? Campeão brasileiro e trabalhou, tem um aprendizado e tem um vestiário que é diferente. Ele, né? É diferente. E esse vestiário a gente tem que gerir perfeito para esse resultado ir para dentro de campo. E ele tem essa habilidade, além de ser um amigo pessoal, ele está por mérito, por comprometimento e por toda essa experiência que ele traz, como você frisou, para os atletas. Ele tem a particularidade com o setor defensivo, o setor ofensivo, mas ele tem uma visão muito boa no setor defensivo, né? Ele era um cara clássico, apesar de ser volante, ele era volante. Então, esse entendimento é maravilhoso para o nosso trabalho. Agrega muito valor. É interessante isso daí, porque a comissão ela tem essa divisão, né? O Pires ele era volante, tu era atacante, né? Isso. Então tem essas visões defensivas, ofensivas, né? Isso. Eu até na roda, quando a gente vai para a conversa, né? Falar sobre o objetivo do treinamento, eu já deixo bem claro, gente, aqui não tem vaidade. Ó, presta atenção, Pires vai estar aqui, o Otávio interferir, agora o Moraes também, já fechou o preparador de goleiro? Já? Ainda não. Está em negociação, em busca também, né? Sim. Mas mais negociação aí com o André. E a gente deixa um ambiente muito limpo. Aqui não tem vaidade. Existe, lógico, a vaidade normal de você estar gerindo ali uma equipe grande e tal, mas a gente tenta isso para deixar um ambiente bom para os atletas. E assim, tem essa liberdade, porém a gente tem, nós somos, não é soberanos, nós temos autonomia, não soberania, que deixa isso bem claro. Tem a gestão em cima, mas tem nossa maneira de conduzir da melhor forma possível. E na hora que eu acho que está passando de uma situação que eu acho que não é boa, aí entra a minha autoridade. Eu sou a autoridade maior ali. Digamos, é o que dá a palavra final, digamos assim, né? Exato. Agora, só para a gente... Mais alguma coisa, João? Porque João é o cara que conhece, né? Já está lá um tempão, sabe o que, claro, que o torcedor, sabe o que o torcedor quer saber. Com então, certeza, como a gente está caminhando para o final e a gente tenta abordar o máximo de abordar o máximo de tema, trazer mais informação. Mais alguma coisa, João? Que tu acha que... Já tá chegando no finalzinho, mas só já falando agora do jogo mesmo, né? Sim. O jogo é dia entre 5 e 6, a CBF vai confirmar, né? Eu acho que a CBF, até o André confirmou, talvez pode ser dia 12, eu digo, pô, legal que a gente ganha mais espaço. Mas a gente está trabalhando para 5 ou 6. Tem essa possibilidade de empurrar? Talvez, né? Mas assim, tem um jogo de hoje, né? Da pré-classificatória, aí a decisão aí tem domingo, aí na segunda-feira já tem que ter a data, então a CBF a gente vai saber mesmo, está tudo próximo aí, mas a gente está trabalhando para isso. A segunda partida é quando? Já está definida, domingo. Né? É domingo, né? Não, eu digo do Moto na Série D. É no fim de semana seguinte, né? Aí vai seguindo os finais de semana. Sim. Vai seguindo os finais de semana. Mas se jogar, necessariamente vai ser a primeira, né? Mesmo que mude, não seja 5 ou 6, mas vai ser a primeira. Vai ser a primeira. Contra a Tocantinópolis ou outro. Ou Picos. Perfeito. Então, aí é Guarani de Sobral e Juventude. São essas 3 partidas logo de cara. Sim. Entendeu? Aproveitando então aqui aquela questão de pouco tempo de trabalho, inclusive nos bastidores. Sim. E montagem ou remontagem do elenco, porque também não vai todo mundo embora. Provavelmente, não digo para o Campeonato Brasileiro como todo, mas para esses primeiros jogos, a gente vai ver, Ferro, um time bem ludovicense, jogadores que não só estavam no Moto, mas jogadores que estavam em times aqui da ilha mesmo, até para facilitar no que diz respeito a uma pergunta que eu estou fazendo pela impressão que eu tenho. Sim. Para facilitar essa questão de transferência, porque tem a questão financeira, e aí quando você transfere de forma doméstica, né, da Federação Maranhense, os clubes filiados, fica mais fácil, mais barato e mais rápido. É possível então que para esses primeiros jogos, pelo menos para a estreia, seja um time nesse modelo, bem Campeonato Maranhense? Pode ser, porque também tem, assim, a gente está fazendo a captação pelo Maranhense, que é o alvo mais próximo, né? Mas a gente está levando essa questão, tempo, parte orçamentária, né? Tudo para fechar da melhor forma. A tendência é essa, mas como eu estou te falando, a gente está alinhando isso e eu vou ter
certeza no fundão da semana. Tem muita gente tem muito jogador maranhense que jogou aqui piauiense, sim, né? sim. Até com destaque. Sim, sim. Essa região aqui toda está sendo contemplada? Está sendo Pará, aqui no piauiense, né? Não tanto no tocantinense, mas essas duas regiões mais. Né? Só uma coisa, mas contatos já estão sendo feitos ou vocês estão só fazendo um levantamento, dando uma olhada, como é que é? Primeiro eu fiz o meu relatório, né? Sim. O meu pessoal, para ver o que confrontava do outro lado, né? Sim. E aí a gente está juntando isso e... Então o teu time tu já entregou? Não é o meu time eu já entreguei a possibilidade de compor esse elenco, não é um time, é composições de atletas, né? Para esse elenco que está aqui no momento. Pontuais, são essas pessoas. Isso não quer dizer que eles vão vir ou não vão vir, mas é uma questão das ideias que eu tenho juntando com os que estão aqui, entendeu? É bem por aí. Basicamente é isso. João, e aí? Não, mas alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Aí ao longo da semana a gente vai... Exatamente. Vai desenhar. Cara, então pra gente encerrar, Carlos, o espaço está aberto aí para te deixar um recado pro torcedor motense, principalmente aquele torcedor que está com o pé atrás. Sim. Tem muito torcedor aí que está sentindo muito da forma que foi a final do Campeonato Maranhense, né? Se esperava, e isso não é eu que estou dizendo, é o que a gente viu, se esperava um pouco mais do Moto na final do Campeonato Maranhense, porque fez uma bela campanha na primeira fase, chegou com seus méritos no Campeonato Maranhense na final, e aí a gente viu como foi o desempenho dentro de campo, né? Pelo menos eu achei que o Sampaio foi, né, meio que sobrou. E então, para esse torcedor principalmente que está um pouco machucado, está com o pé atrás do teu trabalho também, pode deixar um recado aí para esse torcedor motense que está nos assistindo ao vivo e também que vai assistir depois. Toda mudança de treinador em qualquer outro projeto que tem uma liderança, que tem um gestor, sempre deixa um ponto de interrogação, né? Mas a única coisa que eu tenho a falar é tempo ao tempo, né? Deixa a gente trabalhar realmente, né? Deixa a gente conduzir o trabalho da melhor forma possível até a estreia. Esse momento não adianta especular, não adianta gemer, mimimi, murmurar, né? Eu não suporto gente murmurador do meu lado. Não adianta, acreditar na aposta da diretoria. Que eu quero agradecer, até aproveitar e mandar um abraço para o Natanael, né? Nosso presidente está se recuperando da Covid, né? Inclusive o Natanael seria o nosso primeiro convidado hoje, mas infelizmente a Covid não permitiu. Estaria aqui com a gente hoje, exatamente. Aos conselheiros do Moto também, que são sondados, lógico, a gente não vem aqui, né? Uma contratação ela nunca tem um peso só, ela tem seus critérios também. Agradecer ao André e reforçando de novo ao torcedor motense que acreditem, né? Se eu cheguei até aqui no Moto foi com a ousadia dos meus trabalhos, foi com a coragem, porque dizer sim para um último trabalho agora para o São José, sem nenhum ponto, onde todo mundo via ele já rebaixado e deixar pela ele segunda vez, pela segunda na temporada passada foi a mesma coisa, né? Podendo estragar tudo que eu fiz para trás, então eu tive convicção, que vocês acreditem, que vocês realmente valorizem esse momento, é de maranhense para maranhense, né? E eu espero que a gente tenha sucesso. Então é isso, essa questão do São José, lembrando, né, que a temporada 2020, Carlos Ferro chega também com o São José quase rebaixado, né, praticamente, e aí leva o São José até as semifinais, né? Foi semifinais? Esse ano até as quartas. Na temporada passada que foi semifinal. Então, e o roteiro se repetiu esse ano, levando até as quartas, quase caindo, e levou o São José às quartas de final. Um virtual rebaixado. Verdade. Na próxima fase da competição. Até escrevi um texto sobre isso, depois eu te mando, viu? Tá bom. Desse trabalho, fazendo logo o jabá. E é isso, galera. Então, para continuar o jabá, você que está nos acompanhando ao vivo, você que vai nos acompanhar depois, eu agradeço. Se inscreve no canal, essa forma que você faz para incentivar a gente está pautando mais aí o futebol maranhense. A intenção é essa, abrir mais esse espaço para que a gente possa conversar, bater um papo sobre o futebol maranhense, esse futebol que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama. Eu, pelo menos, particularmente falando, sou um amante do futebol primeiro, e depois que eu comecei a trabalhar um pouco mais com essa questão da cobertura esportiva do futebol maranhense, me encantei mais ainda. Então esse é o espaço. E a forma que a gente tem ideia, quer trazer conteúdo, mas sem incentivo a gente não vai conseguir chegar. O incentivo é com vocês se inscrevendo no canal, compartilhando aí os nossos vídeos. Tem outros vídeos já anteriores a esse. E a gente na próxima semana vai voltar aí com mais uma edição, a segunda edição do RB Futecast. Queria agradecer muito
ao Carlos Ferro. A gente, como eu falei, seria o Natanael, mas o Covid não deixou. E aí ontem oficializou o Carlos Ferro. Ontem mesmo eu conversei com ele, ele prontamente se dispôs a vir. Queria agradecer muito a tua participação, Carlos. Obrigado. Gratidão. E boa sorte. E como ele falou, galera, motense, dá um tempo pro trabalho dele, viu? Para ele trazer, porque com certeza ele já mostrou, não está aqui no moto, não é à toa, porque mostrou serviço. João Ricardo, queria te agradecer também. Da mesma forma que prontamente o Carlos Ferro aceitou o convite de estar aqui comigo, o João Ricardo também foi. Quando o Natanael não pôde, disse que estava, informou a gente que estava, infelizmente, com a Covid, né? E a gente traz aqui, a gente tá torcendo para que ele se recupere logo. Ele, não, cara, vai atrás de tal. E aí a gente acabou fechando o Carlos Ferro depois da oficialização. Então agradecer, valeu, João Ricardo. A gente sabe que é difícil, né? A gente abrir um espaço para tu vir aqui, o cara ocupado, o cara até empresário ele é, né? Empresário, né, também, né? Tentando. Até empresário ele é, então para ele abrir um espaço na agenda dele também é difícil. E eu queria te agradecer, cara. Valeu. O empresário é a Flávia Bittencourt, né? Minha esposa. Eu tô nessa militância aí da comunicação. E eu te parabenizo de novo. Eu te agradeço aqui. E se Deus quiser, a gente vai voltar aqui para falar do acesso da briga pelo título do moto, hein? Certeza. Precisa convidar de novo para voltar, viu, cara? Já te falei isso. Com certeza. Então é isso, galera. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou ao vivo, a galera que vai acompanhar depois. Se inscreve no canal e é nóis. Até uma próxima. Tchau, gente.